Olá pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar da garantia do Tigo 5 Sport 2024. Esse carro ele tem garantia de 5 anos, mas vamos entender direitinho que garantia é essa de 5 anos, porque tem um monte de peça que tem garantia apenas de 3 anos e outra de 3 meses apenas. Então vamos entender direitinho. Primeiro ponto mais importante aqui que vocês não podem esquecer de fazer. A revisão desse carro você tem que fazer a cada 10 mil quilômetros de uso com uma tolerância de 1.000 quilômetros, ou seja, se você está com 10.500, está na hora de você fazer sua revisão. 9.500 também você pode fazer a revisão. 8.900 você não vai fazer essa revisão. E também se passar de 11.000, por exemplo, 11.100 quilômetros, você vai ter problemas ou pode até perder a garantia desse carro. Então vamos fazer a revisão com essa tolerância de 1.000 quilômetros. Ou no intervalo de 12 meses. Se chegou a 12 meses de uso do carro e você não chegou em 10.000 quilômetros, nós vamos fazer a revisão por tempo, tá? E já digo para vocês, tá? Quando você for comprar um carro e você vê que o carro tem os carimbos feitos por tempo e não por quilometragem, esse é um carro muito bom para você comprar a princípio, porque você já sabe que o proprietário rodava pouco com o carro. É claro que você tem que levar em consideração outros pontos, como por exemplo, se o carro ficou parado, mas se ele ficava ligando o carro, por exemplo, você não vai deixar o óleo descer todo do carro e depois ligar de uma vez e sair acelerando, que você vai estragar o carro. Beleza. Vamos para outro ponto de atenção aqui super importante, pessoal. Estou fazendo isso aqui para vocês não precisarem ler o manual, tá? Muito mais rápido para vocês. Para você ter garantia desse carro, é fundamental que você faça todas as revisões desse carro em uma concessionária Chery. Ok? Se não fizer as revisões programadas na concessionária Chery, você não vai ter direito a essa garantia do carro, beleza? Agora vamos ao ponto aí que todo mundo quer saber, que é essa brincadeirinha aqui. Vamos lá. Então é muito dito que você tem uma garantia de 5 anos, mas vamos entender direitinho que garantia é essa. Por exemplo, vidros e espelhos. Você tem lá, um vidro teu começa a dar um mofo de repente, depois de 4 meses, você já não tem mais garantia, porque a garantia é apenas 3 meses ou 5.000 quilômetros rodado. Limpador de para-brisa, isso é uma peça que vai pro saco rapidinho, né? Você tá lá, legal, deixa teu carro lá no sol, na chuva e não sabe porque o teu limpador parou de limpar, perdeu performance. Perdeu performance porque ele não deve ficar na chuva e no sol, você tá deixando ele todo enrugado, todo ressecado, ele não vai ter um bom desempenho na hora de limpar o seu para-brisa. Essa peça tem garantia de 3 meses ou 5.000 quilômetros. Então, isso passa bem rápido, né? Então, vamos ficar atento a isso. Filtro de ar é importante pra caramba. Essa peça não costuma dar defeito nesse período aqui de 3 meses e 5.000 quilômetros, mas é essa a garantia dessa peça. Filtro de óleo, uma peça importantíssima, assim como filtro de combustível, peças importantíssimas. Filtro de óleo, garantia de 3 meses. Filtro de combustível, garantia de 3 meses também, ou 5.000 quilômetros. Muito importante aqui o filtro de combustível, pessoal. Esse carro é um carro turbo. Esse é um carro que ele está sempre bem alimentado. O que é um carro bem alimentado? Com combustível entrando na câmara de combustão suficientemente para poder fazer misturar combustível e você ter uma boa potência. Se por algum defeito entra pouco combustível e você tem pressão de turbo, você vai tostar o seu motor, você vai fundir o seu motor. Isso não é desejável de jeito nenhum num carro desse, beleza? E o que o filtro de combustível tem a ver com isso? Se ele entupir, ele não vai mandar combustível suficiente para a bomba de combustível, que por sua vez vai acabar não desempenhando o papel dela de forma satisfatória, ok? Então, fica bem esperto com o filtro de combustível. Não costuma dar problema com 3 meses, mas já sabe como é que são os postos de gasolina aqui do Brasil, não preciso dizer. Pastilha de freio, 3 meses, 5.000 quilômetros. Gente, pastilha de freio não acaba de jeito nenhum com 5.000 quilômetros. Nem se você for um cupim de carro, um cupim de ferro, você não vai conseguir acabar com a tua pastilha 5.000 quilômetros. Mas se você anda normal e percebeu que a sua pastilha está fazendo um chiado além do normal, é problema de pastilha. Ah, mas olha só, eu comprei meu carro agora e eu tô vendo que eu tenho um barulhinho na minha pastilha de freio, vou lá na concessionária trocar porque ela tá com defeito. Não. Tem diversos fatores que pode fazer essa pastilha fazer barulho. Por exemplo, se você deixa o carro muito tempo parado e o carro acaba pegando um pouquinho de chuva, né, nas laterais, tende a enferrujar um pouquinho o disco de freio. Na primeira, na segunda, na terceira, sexta frenagem, você já limpa essa sujeirinha do freio, mas até lá ele vai fazer um barulhinho.
depois isso acaba. Vou dar um exemplo real do meu carro. Quando eu comprei o meu carro, deixei ele um tempinho mais parado do que o normal, toda vez que eu ia sair com o carro, eu sentia que o meu freio dava uma gritadinha, mas não me apavorei porque sabia que era exatamente isso que estava acontecendo. Quando eu comecei a usar um pouquinho mais o carro, esse barulho sumiu completamente, então não vamos se apavorar, beleza, pessoal? Vela de ignição, isso não dá problema com 3 meses a 5.000 quilômetros, não dá problema. Bateria de 12 volts, cara, isso aqui é um terror, né? Assim, a bateria não costuma acabar com 12 meses ou 20.000 quilômetros, que é a garantia dela, mas fica bastante atento, né? Eu já tive problema uma vez com um Honda que eu tive, eu comprei o carro e em 4 meses a bateria foi embora. Eles tiveram que mandar uma bateria para mim, né? Eu tinha comprado esse carro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, eles mandaram de São Paulo pro Rio de Janeiro uma bateria para mim, porque eu sabia dos meus direitos. Então, bateria desse carro 12 meses ou 20.000 quilômetros. Amortecedores dianteiro, traseiro e tampa traseira. O que nós temos? Amortecedor da tampa traseira, ou seja, da porta-mala, né? Aquele amortecedorzinho. São 2 anos ou 40.000 quilômetros. Olha, amortecedor dificilmente vai dar problema com 2 anos ou 40.000 quilômetros, mas um amortecedorzinho da tampa traseira eu já vi dar problema, então fica esperto com isso, tá? Vamos lá, direto para o assunto. As borrachas. Bom, borrachas aqui 2 anos ou 40 km. Depende muito de como você larga o teu carro. Se você largar o teu carro, tiver aquele ressecamento de sol e chuva, não vai cobrir a garantia, pessoal. Agora, se você anda direito, tá tudo certo, você sentiu lá, deu alguma coisa na tua borracha, sabe que a garantia cobre até 2 anos. Correia de acessórios, tensor da correia, isso aqui dificilmente vai dar problema nesse carro, tem garantia de 2 anos. Sistema de exaustão, catalisador, tubulação, abafador e silencioso, 2 anos ou 40.000 quilômetros. Nunca vi isso dar problema, tá? Disco de freio também, 12 meses, 40.000 quilômetros. Disco de freio, pessoal, vale aqui um ponto, né? Quando você pisa no freio e você começa a ouvir um barulho sincronizado, vou imitar aqui com a boca para vocês verem, um barulho tipo assim, ó, zan, 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 um barulho com uma frequência correta, você pode estar com o seu disco rachado, tá? E é importante você verificar, tá? Um disco rachado, acho que você não consegue causar um disco rachado se você for um mau motorista. Então o disco rachado ele tende a ser realmente um problema de fabricação. E aqui nós temos 1 ano de garantia para o disco de freio ou 40.000 quilômetros. Fiquem bem atentos a isso, ok? Bico injetor, senhores, bico injetor é um problema sério, porque o bico injetor ele tem uma molinha, essa molinha pode vir a dar problema, são peças super caras, tá? Mas ele está dando uma garantia aqui de 2 anos ou 60.000 quilômetros. Acho muito difícil de vocês terem problema com isso, mas já fiquem atentos. Bandeja da suspensão, isso é uma peça bem tranquila, dificilmente você vai ter problema de suspensão, da bandeja de suspensão. Muito difícil você vai ter problema na bandeja de suspensão. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Terminal de direção também não costuma dar problema. Agora olha só que interessante. Lâmpadas, pneus, fusíveis, óleo lubrificante e gás refrigerante, tá? Isso aqui são coisas bem comuns que o tempo inteiro você precisa fazer e mexer no seu carro, né? Lâmpadas, pneus, fusíveis, pode dar um probleminha. 3 meses ou 5.000 quilômetros. Então é importante você ficar bem atento a esse tipo de coisa. Tem um asteriscozinho ali no pneu, a gente pode ver aqui embaixo, né? Após o término da garantia especial, o proprietário deverá procurar o fabricante do pneu, ou seja, aqui, a princípio, a Chery está querendo sair fora aqui do problema do pneu, né? Embora um pneu dificilmente vai dar problema com esse tempo, ela está dizendo aqui para a gente procurar o fabricante. Bom, eu não procuraria o fabricante, eu comprei o carro com a Chery é que tem que verificar esse tipo de problema. Mas ela dá o aviso aqui, beleza, nunca tive esse problema. Buzinas e sirenes, ele dá a garantia de 36 meses, ou seja, 3 anos, ou 60.000 quilômetros, né? Uma coisa bem simples, também não vi dar problema. E agora vem o ponto que todo mundo queria saber. Motor a combustão e transmissão, tá vendo, senhores? São 5 anos de garantia que esse carro dá no motor e no câmbio. Então, 5 anos de garantia não é em todas as peças do carro, pessoal. Não é. Eu estou vendo isso aqui para vocês no detalhe, para vocês não precisarem ler isso tudo aqui e entenderem. Motor e câmbio, o que já é excelente, são 5 anos de garantia, tá? E para os casos dos carros híbridos, né? No caso do Tiggo 5X híbrido, né? Pro híbrido, ele tem uma bateria de 48 volts. Não é o caso aqui do nosso Tiggo 5X Sport, beleza? Mas essa bateria, 48 volts, também tem garantia de 5 anos, tá bom? Bom, pessoal,
Não vou me estender mais aqui, fiz um ultra resumo aqui para vocês. Não deixem sempre de carimbar o manualzinho, tá? Fez lá a revisão do carro de vocês, sempre mantenham carimbado. Aqui, ó, revisão, primeira revisão, tá vendo? Eu ainda não fiz, tem que estar carimbado. Muitas vezes as concessionárias esquecem de fazer o carimbo aqui. Bonitinho, tá? Número da OS, data, quilometragem e o carimbozinho, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o like e compartilhe com os amigos, porque tem muita coisa aqui que é muito comum, tanto nesse carro como em vários outros carros, tá? Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.